boa noite. Está no ar o Band Eleições 2012. Todas as segundas, aqui após o CQC, nós temos um encontro marcado para discutir os problemas e as soluções para Salvador. No programa de hoje, eu converso com a deputada federal do PCdoB, Alice Portugal, e também com o deputado federal do DEM, Democratas, ACM Neto. Boa noite, deputada. Muito boa noite, José. É um prazer enorme estar aqui com vocês na Band, essa emissora precursora dos debates eleitorais. Boa noite, deputado. Boa noite, Zé. Boa noite, Alice. É com enorme prazer que eu participo dessa conversa, especialmente tendo aqui ao meu lado uma colega de parlamento, uma grande deputada federal. Pois é. Posso tratá-los de pré-candidatos à Prefeitura de Salvador? Pré-candidatos. Pré-candidatos, com certeza. Né? Até porque a legislação não impede a apresentação de pré-candidatura. O PCdoB apresentou a de Alice, o Democratas apresentou a minha. Pois é, ACM Neto. E aí, como é que está a configuração para o apoio? O PSDB, o Jutaí Magalhães, que é o deputado federal do PSDB, disse que é possível até uma aliança com o Democratas. E é isso mesmo? É possível uma aliança? É possível, Zé. Nós estamos conversando com diversos partidos, tentando construir uma ampla aliança que viabilize a nossa candidatura a prefeito de Salvador. O PSDB é um parceiro tradicional do Democratas, nós temos uma aliança histórica, temos conversado muito com os principais dirigentes do partido aqui na Bahia e certamente eu confio que nós possamos estar juntos nessas eleições. Claro que existem outros partidos, são quase 10 partidos com os quais nós estamos conversando, mas eu estou muito esperançoso que a gente feche essa aliança com o PSDB rapidamente e que com isso a gente dê ainda mais força a essa pré-campanha para a Prefeitura de Salvador. Deputada Alice Portugal, o PCdoB é da base do governo Wagner e vai disputar uma eleição contra o PT? Não necessariamente. Osiel, nós somos um partido que acabamos de completar 90 anos, de larga tradição democrática e de luta. O PCdoB tem a sua digital impressa nas mais importantes lutas do nosso povo, criado em 22, e nesse último período democrático é o mais largo período democrático da história dessa nossa república. Uma república proclamada por marechais, dirigida por generais, infelizmente muitas vezes, e invariavelmente comandada pelos ricos. Então, no período do governo Lula e agora da presidenta Dilma, o PCdoB participa dos governos. Mas nós temos sido parceiros da mudança, companheiros da mudança e coadjuvantes. Achamos que agora chegou a hora do PCdoB mostrar sua face, suas lideranças, suas opiniões. A cidade tem 2 turnos, é uma grande cidade e nós aguardamos, sem dúvida, o segundo turno e o partido da base do presidente, da presidenta Dilma e do governador Wagner, que chegar ao segundo turno terá o apoio dos demais. Pode ser uma candidata. E se eu tocar o coração do povo, espero que o PT me apoie. Portanto, não é contra o PT. Não é? É a afirmação do PCdoB, é um direito, uma necessidade. E nós estamos fazendo isso em todo o país, em Porto Alegre, em Florianópolis, onde outras 2 mulheres, Manuela Dávila e Ângela, são candidatas pelo partido. Mas e o PCdoB? Quais são as propostas do PCdoB para a Prefeitura de Salvador? Vai de encontro ao que está aí, ou seja, a administração do prefeito João Henrique, do PP? Pois é, no primeiro momento da primeira administração de João Henrique, as forças democráticas participaram. Mas chegou um momento que a busca por tutelas, não é, uma busca de ansiedade alta por tutelas, e a perda das referências relacionadas ao espaço público e à democracia levaram ao desastre de gestão. Nós entendemos que essa gestão está superada e, de fato, a nossa opinião é fazer as críticas necessárias sem sermos injustos, porque Salvador é uma cidade complexa, hoje é o centro de uma metrópole e a nossa expectativa é apresentar, de fato, a crítica ao que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, propostas que tenham efetivo apelo popular, não é? E solidez do ponto de vista do urbanismo, da ressignificação do espaço urbano, da garantia da democracia, da instalação do conselho da cidade, enfim, tudo isso que é necessário para uma cidade funcionar. ACM Neto, deputado federal pelo Democratas, ACM Neto também é pré-candidato à Prefeitura de Salvador. E aí? É isso mesmo? A gestão de João Henrique é desastrosa? Estou perguntando isso até porque até um dia desse o Democratas estava na gestão João Henrique. Eu acho que é uma coisa comum de todos os partidos que vão disputar a eleição esse ano. Em algum momento, todos tiveram algum tipo de participação na prefeitura municipal e na gestão de João Henrique, que durou 8 anos. No caso do Democratas, a nossa participação foi muito limitada. Ela esteve limitada a uma contribuição que nós demos na área de turismo, especialmente na realização
do Carnaval de Salvador. É bom lembrar que na primeira gestão de João Henrique, a Saltur ela teve 6 presidentes em 4 anos. Na segunda gestão de João Henrique, teve apenas um presidente, que foi capaz de, com competência, o doutor Cláudio Tinoco, realizar 4 carnavais. A nossa participação foi limitada a isso. E eu diria, Uziel, que os problemas da cidade são por demais conhecidos. E o diagnóstico, eu acho que é quase que comum a todos os partidos. O que é que vai diferenciar essa eleição? É exatamente a proposta que cada partido vai apresentar para resolver os problemas. São as soluções para o futuro da cidade. Nós, por exemplo, entendemos que, mais do que nunca, o prefeito precisa chamar para si a responsabilidade de resolver os problemas da cidade de Salvador. Precisa ter coragem para tomar as medidas necessárias e, sobretudo, entender que a terceira maior cidade do Brasil, ela tem que andar com as próprias pernas. Ela precisa ser uma cidade autossuficiente. Ela precisa ser uma cidade que cresça economicamente, promovendo justiça social. O Democratas entende que, ao lado de outros partidos, vai ser capaz de, ao longo da campanha eleitoral, apresentar uma proposta e um plano de governo absolutamente inovadores para Salvador, para transformar a gestão de Salvador num modelo, num exemplo e numa referência para o Brasil. Agora, deputado, é possível fazer uma boa gestão na prefeitura, não estando alinhado com o governo estadual e federal também? É possível, sim. E aí estão diversos exemplos. Eu gosto sempre de fazer referência à gestão de Beto Richa, que hoje é governador, mas já foi prefeito de Curitiba. Ele era adversário do governador, não era do mesmo partido, e também do presidente da República. No entanto, foi o prefeito que fez a melhor gestão em todas as capitais do Brasil. Olha, tem um ditado popular que eu gosto sempre de usar, né? Não existe maré boa para um comandante que não saiba onde quer chegar. E nesse caso, eu acho que mais do que nunca a prefeitura vai precisar de um prefeito que olhe o lado da gestão, que diminua o gasto público, que evite o desperdício, que otimize as receitas da cidade, que faça Salvador voltar a crescer na sua economia, que seja capaz de elaborar bons projetos. Porque tem uma coisa, Zé, não adianta nada você ter um prefeito do partido do governador e do partido da presidente que não seja capaz de fazer bons projetos, de levar esses projetos para o governador, de levar esses projetos para Brasília. Eu conheço há 10 anos os caminhos de Brasília e tenho certeza que, independente do partido, o prefeito que for competente, que fizer um bom trabalho, que tiver uma boa gestão, vai bater na porta e vai trazer os bons projetos para a cidade. Deputada federal Alice Portugal, é isso mesmo? Não precisa ser alinhado, mesmo a senhora sendo da base do governo Wagner e do governo Dilma? Eu acredito que a cidade ganhe com essa aliança. A cidade ganhará mantendo a sua independência, a sua fisionomia, mas ganhará com essa aliança. Os recursos do governo federal, sem dúvida, têm feito das cidades brasileiras cidades muito mais capazes de responder às crises que são colocadas. Inclusive aqui em Salvador, se não tiver o apoio do governo federal, nós não conseguiremos constituir de maneira metropolitana um projeto de mobilidade urbana. Idem em relação ao governo do Estado. Apesar de eu não ser a candidata do partido do governador, tenho certeza que, se tiver êxito e chegar à vitória, eu contarei, sem dúvida, com o governador que contou comigo e com o meu partido durante todas as suas investiduras. Portanto, tenho uma visão muito clara que essa é uma aliança necessária, mas uma aliança que se dará no momento da democracia, diferentemente do que se deu nos governos carlistas. Nos governos carlistas, Salvador foi reduzida a uma condição de subsecretaria reduzida de Estado. Foi um processo de dependência gigantesca, que levou, num determinado momento, até a exigência de que um prefeito carlista, que agora é possível, né, diante dessa alusão, que se conceda aí uma aliança entre o DEM e o PSDB, não é, ter sido inquirido a reprimir estudantes, o que levou a uma divisão histórica em Salvador. Então, evidentemente, aquele nível de dependência não existirá. Existirá uma relação harmônica em benefício do povo, em benefício da cidade, uma relação onde a cidade se beneficie do crescimento que o Brasil vem tendo nos 8 anos do presidente Lula, que eu torço por sua saúde e por sua brava voz, e da presidenta Dilma, que é a primeira mulher a dirigir esse país, e eu espero ter a oportunidade, com segurança. Eu exerço o meu 5º mandato como deputada, agora o 3º como deputada federal, sempre figurando as listas dos deputados observados como destacados na Câmara dos Deputados, e, sem dúvida alguma, se tiver essa chance, buscarei com segurança e com bastante experiência, né, fazer de Salvador uma cidade melhor.
Deputada Semineto, o senhor realmente traz essa carga negativa que a deputada Alice Portugal falou, hein? Bom, primeiro, para fazer um reparo à colocação da minha colega Alice, os projetos de mobilidade urbana estão aí, tá certo? São já consolidados, alguns deles vão ser tocados pela prefeitura, outros pelo governo do estado, os recursos existem, independentemente do prefeito ser do partido A ou B, os recursos estão lá, eles serão aplicados necessariamente porque Salvador tem um compromisso em sediar a Copa do Mundo e, na verdade, um prefeito capaz, competente e corajoso terá muito mais condições de executar esses projetos do que simplesmente um prefeito que se acomode numa relação de similitude partidária com A ou B. Agora, aceitando a boa provocação de Alice, até porque ela sabe que vivemos momentos absolutamente distintos, nós estamos no ano de 2012, ela talvez esteja se referindo a coisas de momentos muito anteriores, até talvez de eu ter estado exercendo o mandato parlamentar. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho da minha história, da minha tradição, tenho muito orgulho da minha linhagem, não só linhagem política, como linhagem de vida. E, aliás, eu acho que esse também é um sentimento que alcança o povo baiano. Uma das coisas, Zé, que eu tenho ouvido muito na rua, por parte do cidadão baiano, e sobretudo de Salvador, é dizer a saudade que tem, tá certo, da época que o senador Antônio Carlos Magalhães governou, né, exerceu a sua política com muito amor pela Bahia, defendendo o nosso Estado, trazendo as coisas boas para a Bahia. Veja, por exemplo, a situação da segurança pública. No passado, nós não tínhamos os índices de violência e criminalidade que nós temos hoje, né? Salvador está se tornando quase que terra de ninguém. É a lei do toque de recolher imperando em muitos bairros da cidade. São chacinas acontecendo. Os índices mostram, tá certo, um salto preocupante na criminalidade e na violência. No passado, a situação era outra. Então, o que eu vejo, ao contrário, é um certo saudosismo de coisas boas do passado, o que não quer dizer que tudo estava certo, tá bom? Não quer dizer isso. Acho que o momento é outro, a política é outra, mas eu me orgulho muito de onde eu venho e acho que prestamos importantes serviços à Bahia. Deputada Alice Portugal. É natural, obviamente você não pode contestar a sua própria origem, mas a origem política, a história, ela não é medida em tempo cronológico conforme a nossa idade. A história, ela é medida pela qualificação, né, dos eventos políticos. Infelizmente, o DEM traz consigo o DNA, né, do PFL, da Arena e, lamentavelmente, da UDN, essa visão udenista que hoje leva o senador Demóstenes a essa condição lamentável. Então, essa não é, de fato, uma culpa pessoal. Nós não temos culpas pessoais. O problema não é esse, né? Inclusive, nós temos uma relação muito cordial como colegas. Mas, obviamente, o que eu coloco de maneira muito clara é que o método de governar é um método que houve modificações, que há diferenças, e a nossa expectativa é, de fato, fazer valer também a honra que eu tenho da minha linhagem. A linhagem da luta popular, a linhagem da rua, a linhagem democrática, que tem também cicatrizes no corpo e na alma em relação a tudo que nós passamos na Bahia. Foram quase 40 anos de atraso, de rodapé nas condições sociais do nosso Estado e que vem sendo mudado. Então, essa saudade, evidente, eu respeito a individual, mas a saudade social, eu não creio que a população queira viver o que já viveu no passado. E a nossa expectativa é não trabalhar com esses signos, é trabalhar, isso aí pode ficar tranquilo, que é trabalhar com a perspectiva de futuro. É emprego e renda para mulheres, estamos no mês de maio, né? Vamos festejar Dia das Mães e nós sabemos que a mulher ainda é a maior parte do subempregado e do desempregado desse país. Então temos que ter política de emprego e renda para mulheres. A educação municipal tem que ser requalificada, tem que ter creche em Salvador. Já que temos uma população de mulheres chefas de família, em maioria, é a cidade do Brasil com o maior número de mulheres chefas de família. Então você tem que ter uma política municipal de emprego e renda. Não é? E isso, do ponto de vista da qualificação profissional para os mega eventos, idem. Não é? A Secopa e a CETRI serão parceiras para esse processo de gerar emprego e renda, facilitar a qualificação dos trabalhadores. Nós temos condições de fazer um grande trabalho, caso se afirme o que é hoje uma pré-candidatura, a uma candidatura e um êxito para Salvador. Deputada Semineto, até Demóstenes Torres foi citado agora. Pois é, mais uma provocação da minha querida colega Alice fatos. Portugal. Ela esquece, no entanto, de lembrar, não é, das graves denúncias que recaíram sobre Orlando Silva, que era ministro dos esportes do PCdoB e que viu a sua gestão tomada por irregularidades envolvendo uma série de convênios com ONGs,
com participação do partido, com dinheiro para a campanha. Para não ir ao ano passado e ficar agora, nesse ano, a gente pode ver, por exemplo, o Agnello Queiroz, que é atual governador do Distrito Federal, do PT, mas cuja origem toda foi no PCdoB, até outro dia era do PCdoB, e está envolvido por demasia com o escândalo do seu Cachoeira, o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Ou então o Protógenes, o delegado Protógenes, deputado federal do PCdoB, flagrado em conversas com o esquema do Carlinhos Cachoeira. Aí eu pergunto, o que é que o PCdoB fez com Orlando Silva? Nada. O que é que o PCdoB fez com o Protógenes? Nada. Sabe o que é que o Democratas fez com Demóstenes Torres? Abriu o processo de expulsão e tirou Demóstenes dos quadros do partido. Demóstenes é uma vergonha para o Brasil. Demóstenes é uma vergonha para o Congresso Nacional e não cabia mais Demóstenes no Democratas, porque, para mim, Zé, não existem duas éticas. Aquela ética que vale para você e aquela ética que vale para os adversários, não. Para mim é uma ética só. E o nosso partido não passa a mão na cabeça de quem erra. Não interessa se é governador, se é senador, o que é. Levou Demóstenes à expulsão. Já o PCdoB da deputada Alice não, abraça a todos os envolvidos em denúncias de corrupção e não toma as providências que devia tomar. Agora, eu gosto muito mais de discutir o futuro de Salvador, as propostas para a cidade, do que debater coisas políticas que, graças a Deus, estão limitadas, tá certo, ao Distrito Federal e que não alcançam. Justiça eu faço, a deputada Alice Portugal, que é uma pessoa séria, de vida honrada, tá certo, e que, graças a Deus, também não me alcançam, que eu tenho uma vida transparente e reconhecida pelo povo baiano. Deputada Alice Portugal. Então, sobre Orlando Silva, sabe por que nenhuma medida foi tomada? Porque não há uma prova sequer. Já se vasculharam todos os arquivos, as contas, o sigilo telefônico, bancário, e eu ainda vou ver o deputado ACM Neto pedir desculpas por aquela sessão numa tarde de terça-feira fatídica na Comissão de Constituição e Justiça. Infelizmente, que eu não não era membro daquele espaço, mas ainda pedi desculpas a Orlando Silva, que foi o grande construtor da vinda da Copa do Mundo e das Olimpíadas para o Brasil. E Protógenes está mantido na CPI e vamos ver, desafio, se provar alguma coisa em relação a Protógenes, porque ele afirma que ele apenas conversou com, hoje envolvido com Carlinhos Cachoeira, porque era ele membro da Polícia Federal. Então não há provas com Orlando Silva. Agora espero que esta água da cachoeira despenque sobre a cabeça de todos aqueles que têm de fato culpa do cartório. E aí nós vamos ver. Orlando Silva é um baiano, um menino nascido em Lobato, que eu vi crescer na Universidade Católica do Salvador como líder estudantil, vida espartana, e nós temos toda a confiança que a sua honra será lavada. É por isso que não há medidas a tomar contra inocentes, contra quem sofreu um linchamento político por ser pobre, negro, honesto, e que não há provas quaisquer, contra Orlando Silva até esse momento. Então, os culpados vão ter que aparecer. Espero que apareçam nessas gravações que estão aí para serem mostradas ao Brasil na CPI do Cachoeira. Estamos aqui com a deputada federal Alice Portugal, do PCdoB, e também com o deputado federal ACM Neto, do Democratas. Mas, claro, CPIs à parte. E o metrô? Como é que o Democratas e o PCdoB também vai tratar desse assunto do metrô, que é muito importante, transporte público para a cidade? Olha, é impressionante. Eu dizia na campanha de 2008, quando fui candidato a prefeito, que se o atual prefeito não tivesse cuidado, ele iria encerrar o seu segundo mandato, caso fosse reeleito como foi, sem inaugurar a obra do metrô. E é o que parece que vai acontecer. É uma novela que não tem fim e que envergonha a cidade, envergonha o povo baiano. Vale lembrar que no primeiro ano do governo do presidente Lula, em 2003, o então ministro Olívio Dutra tomou uma decisão que, na minha opinião, comprometeu demais o projeto do metrô. Inicialmente era um projeto de 12 quilômetros, foi cortado para 6 quilômetros. Nós temos hoje o menor metrô do mundo, que precisa ser imediatamente concluído e entrar em operação. O governo municipal, com o governo estadual, eles precisam definir uma operação de funcionamento do metrô. Há uma tarifa que eu defendo que tem que ser igual à tarifa do ônibus e, ao mesmo tempo, concomitantemente, a colocar em funcionamento os 6 quilômetros, é preciso dar seguimento e continuidade à obra, para que os 6 quilômetros seguintes, que vão levar o metrô até Pirajá, possam ser imediatamente concluídos e, em seguida, o metrô possa ir até Cajazeiras. Não é razoável, e é uma vergonha para a cidade, que o metrô não funcione se eu for prefeito, não é caso eleito,
garanto que o metrô vai funcionar, nós vamos botar esse equipamento de transportes para prestar serviços à população de Salvador. Transporte público, deputada federal Alice Portugal. Sem dúvida, é necessário que o próximo prefeito ou prefeita de Salvador tenha uma visão metropolitana. Não se terá soluções para o problema da mobilidade em Salvador, a mobilidade como um todo, as ciclovias. Ontem eu trouxe o prefeito de Aracaju a Salvador. Todo soteropolitano que vai a Aracaju volta dizendo, olha, Aracaju está um brinco. É um prefeito do PCdoB em aliança naquela cidade e hoje eles têm 110 quilômetros de ciclovias. Nós precisamos instalar as ciclovias em toda a cidade. Nós precisamos constituir mecanismos diferenciados, várias modalidades de transporte, quer seja o BRT, o VLT e o metrô propriamente dito, para garantir que a cidade se movimente. É preciso também utilizar, não é, artifícios que foram usados pelos construtores da cidade, pelos invasores da cidade, holandeses e franceses, o método dos elevadores e dos planos inclinados. Temos aqui na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia especialistas nesse objeto, planos inclinados que levem como intercostais até o nosso metrô. E o metrô ele tem de fato que ser um metrô metropolitano, de Lauro de Freitas a Cajazeiras, e esse de 6 quilômetros, calça curta, tem que funcionar de fato. É evidente que nós vamos ter que trabalhar com o governo federal. Quem acha que isso é desnecessário, essa semana que passou, o prefeito estava pedindo 200 e poucos milhões para que essa linha pequena viesse a funcionar, Uziel. Então temos que pô-la a funcionar, mas fazer um projeto de abrangência e o prefeito ou prefeita de Salvador, espero que a prefeita, seja líder na região metropolitana para articular os interesses de todas essas cidades no entorno de Salvador. Quem tinha alguma dúvida da pré-candidatura do deputado ACM Neto ou também da deputada federal Alice Portugal, hoje não tem mais. Daqui a pouquinho a gente volta para as considerações finais aqui no Band Eleições 2012. Voltamos com o Band Eleições 2012 com os pré-candidatos do Democratas, o deputado federal ACM Neto, e do PCdoB, a deputada federal Alice Portugal, para as considerações finais. Deputada. Em primeiro lugar, agradecer a Bandeirantes, a você, Uziel, que diz que o sistema é bruto, mas sou de uma elegância maravilhosa nesta prévia do processo das candidaturas, e agradecer a oportunidade e dizer que a nossa primeira capital do Brasil, capital colonial, esta cidade que nós amamos, a cidade onde eu nasci, ela merece muito mais. Merece ter ressignificada a sua existência, os espaços urbanos, a democracia nas relações com todos os segmentos representativos da cidade, do empresariado aos sindicatos, e eu me sinto habilitada, madura, preparada para esse desafio de colocar nesta mesa a reconstrução da cidade. Então, esse debate está sendo realizado, estou bebendo na fonte dos especialistas, estou buscando a construção de um programa ao lado do meu partido para que possamos nos apresentar à cidade, qualificando o debate. Então, agradeço a oportunidade e a oportunidade está ao lado do deputado ACM Neto, divergências à parte, mas num alto nível que eu tenho certeza que nós vamos conduzir no processo eleitoral. Deputado federal ACM Neto. Muito obrigado, Ziel, muito obrigado a Bandeirantes, parabéns por essa iniciativa, mais uma vez saindo na frente do processo eleitoral. Obrigado ao telespectador que nos acompanhou até essa hora, a deputada Alice Portugal, que, como ela disse, a divergências à parte, uma deputada que tem nível, uma deputada que tem ideias e cujas ideias vão ser certamente apresentadas nessa eleição. E eu quero também agradecer a Deus pela oportunidade de estar apresentando a minha pré-candidatura à cidade de Salvador. E essa pré-candidatura, ela não nasce da vontade de um partido ou de outro. Ela nasce de um sentimento das ruas. Eu tenho andado muito pela cidade e tenho ouvido as pessoas, nos diversos recantos de Salvador. As pessoas preocupadas com o presente, mas, sobretudo, sinalizando o desejo de ter esperança no futuro. Eu quero dizer que vou chamar a responsabilidade para mim, não posso errar, não vou errar na campanha e não vou errar se for eleito prefeito. Quero fazer de tudo para que Salvador ocupe o lugar que ela merece e que o seu povo volte a ter orgulho da cidade e seja muito feliz. Aos pré-candidatos, meu muito obrigado e principalmente a você que acompanhou o Band Eleições 2012, toda segunda-feira, logo após o CQC. Até a próxima.